Fortaleza, também para exercer o apostolado. Isso demonstra bem o carisma da obra, né, de exercer a santidade no meio do mundo. Então, queria que a gente recebesse o irmão com uma salva de palmas e com todo agradecimento. Aqui vou falando daqui mesmo, porque fica mais fácil com o microfone aqui. Então, para já, sempre que eu vou dar essa palestra, eu vou falar um pouco sobre o Opus Dei e tenho que pedir um adiantamento de simpatia, sem que qualquer compreensão é impossível. Porque eu não sou monge, nem albino, nem assassino. Para quem leu o Código da Vinci já entendeu a brincadeira qual é, né? Eu não sou monge, vocês estão vendo pela roupa, que eu não sou albino pela pele, que eu não sou assassino, vocês vão ter que confiar, né? Não tem outro jeito, né? Mas a questão toda do Código da Vinci fez gerar nas pessoas uma expectativa, né, do que é, o que não é o Opus Dei, que é uma coisa obscura, que não se sabe e tudo mais. Bom, quando foram lançar o filme, foram na sede do Opus Dei em Nova York, que aparece no filme, no livro e tal, no filme. Eu confesso que eu não vi, né? Faz 40 anos, 45 anos que eu sou do Opus Dei, então não preciso ler o livro para saber o que eu sou. Então, ainda mais um livro que fala mal de Cristo, coloca Cristo como uma amante. Mas aconteceram coisas até divertidas, porque o pessoal da reportagem foi lá, chegou na sede do Opus Dei e o repórter estava subindo o elevador e perguntou para um senhor que estava subindo o elevador qual era o nome dele. E ele falou: "My name is Silas, the real Silas of Opus Dei", né? O verdadeiro Silas do Opus Dei, né? E vamos ver se a apresentação, se o slide vai para frente aqui, que não está querendo obedecer muito aqui o apresentador, né? Então, às vezes tem que falar o que não é o Opus Dei, eu vou falar o que é positivamente o Opus Dei, né? Tem aí o livro e o filme deixaram essa expectativa nas pessoas, né? Mas aí tem uma foto do que é o Silas, né? O Opus Dei é uma partezinha da igreja. Então, olha, se a igreja tem 10 mandamentos, o Opus Dei tem 10 mandamentos. Se a igreja tem 7 sacramentos, o Opus Dei tem 7 sacramentos. O Opus Dei é uma família dentro da igreja, uma espiritualidade voltada para os leigos. E aí caiu o Silas, né, que se divertiu muito com a história e acabou aproximando muita gente de Deus, porque todo mundo vinha perguntar para ele: como é que é, Silas? Conta aí o que é o Opus Dei. Ele teve a oportunidade de falar de Deus para essas pessoas, né? Então, se a gente vai pensar no Opus Dei, o que ele é, nós podemos começar falando, por exemplo, de um efeito colateral do Opus Dei. Aí o Centro Laguna e o Cuidados Paliativos. Na Espanha e na Europa, vocês sabem que a legislação agora permite eutanásia nas mais diversas condições. Para quem acompanha historicamente, a eutanásia começou na Holanda e, enfim, eles colocaram sempre aqueles casos assim extremos de uma pessoa que está ali para morrer, quase que sustentada pelos equipamentos, está sofrendo barbaramente, então uma espécie de compaixão com aquela pessoa. Depois passou a ser para casos assim não tão graves. Primeiro exigiu uma junta médica. Hoje um garoto de 16 anos pode pedir, por motivos psíquicos, por desânimo, por depressão, pode pedir eutanásia. A coisa vai sempre no... E o que acontece quando uma pessoa pede eutanásia? Olhando cristamente, às vezes a pessoa se sente um peso na família, a pessoa se sente está como que atrapalhando, parece que a sua vida não tem mais sentido porque ela sofre ou porque ela é idosa. Então as pessoas do Opus Dei falam: poxa, por que a gente não faz uma coisa que seja de cuidados paliativos para as pessoas que estão sós, que não têm um acompanhamento familiar? Então fizeram um super centro, que o objetivo é esse, às vezes passa um ônibus, leva os idosos para lá, e eles lá desenvolvem suas atividades que gostavam de fazer, às vezes tocar um instrumento musical, pintura. Se está precisando de um atendimento em casa, vão lá dar um atendimento. Outras pessoas se sentem acolhidas, se sentem úteis, se sentem valorizadas e não querem a eutanásia. Ninguém quer a eutanásia. Muitas vezes é levado a isso por um desespero, já por um abandono. E também, para os que querem, há um sacerdote que ajuda aquela pessoa a receber os sacramentos, para estar preparada para encontrar com Deus. E o governo da Espanha, que é um governo um pouco contrário a tudo que seja cristão e católico, uma dessas secretárias do Ministério da Saúde foi visitar o Centro Laguna e foi com o objetivo de pegar, ver o que tinha lá de estranho, o que não tinha. E foi conversando. Saiu dali e não falou nada, né? O fato é que passou uma semana e ela colocou a mãe dela lá, né?
porque ela viu que cuidavam bem, né, das pessoas. Aí aparece São José Maria Escrivá num bronze, em que ele é retratado ali acolhendo os doentes. Porque fala que o Opus Dei surgiu, como o nome já diz, obras de Deus, por inspiração divina. E ele vendo que puxa, não podia com aquilo lá, era uma missão muito superior às suas forças, ele falou, fui buscar o tesouro da oração nos pobres, nos doentes e nas crianças. Então, num ano ele preparou mais de 5.000 crianças para a primeira comunhão, andava pelos bairros pobres de Madrid, recebia endereços de pessoas que estavam abandonadas, ia visitando, ia pedindo orações. E fui muito em hospitais, nos quais se cuidava da tuberculose, que então era incurável. E pedia aqueles doentes. A primeira mulher do Opus Dei era uma enferma, que estava lá na cama, e é uma história muito bonita, né? Que ela falou, o que eu posso fazer aqui? Nós fazer muito, né? Porque a tua oração, o teu pedido diante de Deus, o teu sacrifício vale muito. Ele fala que o Opus Dei nasceu entre os pobres e os doentes de Madrid. Então é significativo que, tantos anos depois, se tenha feito uma coisa de cuidados paliativos. Mas como essas iniciativas, a gente chama de iniciativas apostólicas, porque o Opus Dei não vai atuar nunca numa coisa de comércio. Alguém dizer, o que é o Opus Dei? O Opus Dei é como um posto de gasolina de serviços espirituais. Acho que é uma comparação muito boa. Porque o que você espera num posto de gasolina? Que ele tem um bom combustível, você confia, você vai lá, enche o tanque, calibra o pneu, troca o óleo, limpa o vidro e põe para rodar. Então as pessoas vão ao Opus Dei por quê? Porque eu gostaria de ter um sacerdote que pudesse ser meu diretor espiritual, gostaria de confessar, ter uma aula de doutrina, fazer um retiro espiritual, uma atividade formativa, algo que me ajude a ser melhor cristão onde eu estou. Por isso mesmo o Opus Dei não atua, o Opus Dei não tem opiniões sobre as coisas, porque o objetivo do Opus Dei é combustível, dar combustível espiritual. Então, as pessoas podem ir, frequentar, participar e terem outra vocação, terem outro caminho, né, para seguir. Poder passar o próximo slide. Mas para entender um pouco melhor o que é o Opus Dei, eu vou falar um pouco do Opus Dei, sua missão dentro da Igreja Católica. Você fala, puxa vida, está começando aí com a ressurreição de Cristo, vai longe essa palestra. Não, a gente vai pular vários séculos, pode ficar tranquilo que não vai ser tão lento assim, né? Pode passar para o próximo. Mas pensando na ressurreição de Cristo, quando Cristo ressuscita, ele fala para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. E aqueles pescadores cumpriram essa missão. Então, aí é um mapa do Império Romano no século III. Então, esse Império Romano que perseguiu os cristãos durante 3 séculos, de modo intermitente, mas perseguiu os cristãos, de repente se torna católico. Constantino se converte, e se essa é a religião do imperador, essa é a religião dos súditos. Aí se convertem em massa, né? Milhares e milhares de pessoas, acabam as perseguições e vem a paz. No entanto, aí surge um problema, porque muita gente se converteu por conveniência. Bom, é o que todo mundo está fazendo, vamos lá. Começou a surgir o famoso católico de IBGE. Está lá no registro que é católico, mas não se comportava bem. Então muita gente sentiu, falou, poxa, mas não é isso. Durante 3 séculos as pessoas deram a vida por isso, foram mártires, viveram heroicamente as virtudes, imitavam Cristo mesmo. Então começou um pouco a degringolar. E teve gente que se sentiu chamada a se afastar do mundo, para dizer, olha, não é isso, o cristianismo não é isso, isso está largado. São João Crisóstomo, por exemplo, ele ficava bravo, ele dava as homilias dele e falou assim, olha, o que me perturba é que vocês pensem que para viver o cristianismo é preciso subir aos montes, se afastar do mundo, é preciso ser cristão onde a gente está, no meio do mundo. Mas os religiosos vão surgir exatamente com um movimento de reação a esse decaimento da vida cristã. O que acontece? São pessoas que vão para o deserto, começam a viver uma vida em comum entre eles, começam a estabelecer umas regras para que quem vem de fora não estrague o ambiente que há lá. Era um ambiente extremamente exigente, as pessoas largavam tudo. Havia uma pobreza, castidade, obediência. São Simão Estilita vai viver 35 anos em cima de uma coluna. São Bento vai fazer os seus mosteiros, a vida monástica, vai fazer uma regra bastante exigente. E começam a fazer a exigência de votos. Pobreza, castidade e obediência, 3 votos clássicos, na verdade. E quem quisesse entrar lá tinha que fazer esses votos públicos e solenes diante da autoridade, dizendo, olha, eu vivo o que se chama contemptus mundi, o afastamento do mundo, a detestação das coisas do mundo. E vivem uma vida santa e exemplar. Problema,
eles começam a ser vistos como, bom, esses são os católicos verdadeiros, que estão no meio do mundo, não. Aquilo sim é católico. Nós aqui somos como que católicos da segunda divisão do campeonato. A primeira divisão é o pessoal que vive lá uma vida penitente, exigente, não comem nada. Estava conversando com um amigo que foi agora para a Europa e ele foi visitar um mosteiro beneditino na quaresma, uma refeição por dia. Falei, impressionante, isso sim que é santidade. A gente não, a gente faz um regimezinho e tal, dá uma maneirada na quaresma, não como isso, não como aquilo, mas aquilo lá é que... E não é verdade. Durante 3 séculos, quem foram os santos? São Tarcísio, São Sebastião, Santa Perpétua, Santa Felicidade, foram leigos. Então, isso eu falava do século I ao século III, os primeiros cristãos eram leigos e clérigos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, sempre em pequena proporção. Do século III ao século VI vão surgir as ordens religiosas. Do século XI ao século XVI, outras ordens religiosas, né, os jesuítas, a vida monacal. Então, a caracterização da igreja vai ficar o estado laical, o estado clerical, o estado religioso e o estado secular. Vive em hoc século, no meio do mundo. Então, se a gente fosse pensar qual é a proporção da igreja, né? Quantos são os que se ordenam, quantos são os que vivem afastados do mundo? Então, eu peguei um dado estatístico que não está muito atualizado, mas a gente pode ir dividindo. Por exemplo, então a gente faz uma primeira divisão, que é entre leigos e bispos, sacerdotes e diáconos seculares. O que quer dizer o secular? É que é um não religioso. Ele faz o mosteiro, faz o seminário na diocese e se ordena. Se ordena sacerdote, depois é feito bispo. Então, essa é a primeira divisão. A segunda, nós vamos ter os religiosos, que são os que fazem voto, se separam do mundo, na sua maneira de viver. Então, por exemplo, o religioso está proibido de exercer o comércio, ou está proibido de ir para a vida política, pelo menos quer viver como um bom religioso, porque é isso que prevê o afastamento das coisas do mundo. Tem alguns desses que são religiosos e que se ordenam sacerdotes. Então, no mosteiro de São Bento, você encontra lá o irmão beneditino e encontra um sacerdote beneditino. Dom Arene Tempesta é bispo e religioso. Você pode encontrar lá também o religioso, né? O jesuíta que é leigo e o que é sacerdote. E se a gente fosse dar uma olhada, né, qual é a proporção disso daí, olha só o que dá. Pode passar. 99,82% da igreja são leigos. São leigos. Quantos religiosos existem? Quantos padres existem? Eu, às vezes vou dar para ele e falar 5%, 10%. Não, são pouquíssimos. Eu lembro que um sacerdote já falecido, muito simpático, o Rafael Liano Cifuentes, que foi bispo, eu morava na mesma casa que ele, muito divertido, escreveu vários livros muito bacanas. E ele estava dando uma palestra dessas e estava falando uma situação da igreja e tal, e aí o leigo levantou a mão lá e falou: e o que a igreja vai fazer sobre isso? Ele falou: bom, e quem é a igreja? Então, às vezes nós podemos ficar, digamos assim, dizendo: olha, eu vou fazer o que o bispo mandar, eu vou fazer o que meu diretor espiritual mandar, e esse é um processo inverso, né? Nós é que somos, nós é que fazemos a igreja. 99,82% da igreja somos nós. Então é isso que ele perguntava: e quem é a igreja? Então, essa ideia de que nós somos protagonistas não quer dizer que a gente tem que ficar mandando ou que tem que ficar se miscuindo em coisas que não são propriamente do leigo. E isso é o que eu poderia falar. A santidade não está em necessariamente exercer uma função na paróquia ou não. A santidade é algo pessoal. E podemos ajudar em muitas tarefas da paróquia, seja o que for. Mas ninguém é mais católico do que outro porque vai fazer ou dar uma aula de catequese. Colabora na paróquia, é muito bom, né? Eu conheço muita gente do Opus Dei lá no Rio de Janeiro que dá aula de crisma, ajuda no curso de noivos, faz uma série de coisas em São Paulo e tudo mais. Colabora e colabora muito. Mas a imagem de pensar que é mais católico porque eu estou lá na sacristia, eu estou lá, isso pode ser um risco, né, de deturpar o catolicismo, né? Olha o que diz o Papa Francisco: os leigos que possuem uma formação cristã autêntica não deveriam necessitar de um bispo piloto ou de um monsenhor piloto para assumir suas responsabilidades em todos os âmbitos,
do político ao social, passando pelo econômico e legislativo. Todos têm necessidade, no entanto, de um bispo pastor. Todos nós precisamos de formação, porque cada um conscientemente e livremente siga suas opiniões políticas, faça as coisas que deseja fazer. Eu lembro um amigo contando, olha, eu participei de um congresso, já faz muitos anos, e saiu lá um tema, e essa pessoa começou a expor o que era a doutrina social da igreja. E depois se aproximou dele um italiano e falou, puxa vida, que bom que você falou isso, eu estava pensando em falar alguma coisa, mas como o meu bispo não me disse para fazer nada, então eu fiquei calado. Então é uma mentalidade um pouco errada, né? Então, a gente tem que conhecer a doutrina da igreja, tem que conhecer a teologia, tem que conhecer a filosofia para falar das coisas de Deus ou para falar das coisas humanas com fundamento e com preparação. Bom, pode ir adiante. Opa, volta aí. Não sei se vai. Pode passar. Não está indo. Passa o vídeo então, passa o vídeo mesmo, está ótimo. Essa é a cerimônia de canonização de São José Maria Escrivá na Praça de São Pedro. Havia 550 mil pessoas lá, que eram do Opus Dei mesmo umas 30 mil. Sed santos como santo mi Padre Celestial. Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, dice a todos. Aos que usamos batina. A los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. Aos santos fundadores de instituições, a igreja pode colocar, e como fez no caso dele, uma estátua na Basílica do Vaticano. Se vocês forem um dia lá visitar, no caminho da sacristia tem um corredor elevado e aí está a estátua de São José Maria Escrivá. O Papa Bento que inaugurou a estátua. Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso, cumpliendo, además de los de la justicia, los de la caridad, que es meter el corazón en las cosas terrenas. Si no, la vida es muy dura, muy seca. Então, o que o Opus Dei faz é falar precisamente do papel dos leigos na igreja. E São José Maria Escrivá fala, eu não fundei nada, quem fundou foi Deus. Há um conhaque na Espanha que se chama fundador. Ele fala, fundador bom só o conhaque, né? Brincando. Mas, claro, a gente via que ele era foi um homem muito santo, né? Mas a ideia é essa, chamada universal à santidade através do trabalho e das demais circunstâncias. É bonito ver que tem pessoas do Opus Dei que já viveram esse caminho, trilharam esse caminho e estão com o processo nas costas, né? Processo de canonização. Né? Pode passar. Então, é mais ou menos a distribuição de fiéis do Opus Dei. Como eu falei na Praça de São Pedro, naquela cerimônia, dos 550 mil, havia uns 30 mil que eram do Opus Dei. Porque há muita gente que vai no posto de gasolina, se alimenta, pega o que quer, até usar essa expressão, eu gostava de falar que o Opus Dei com uma grande panela, dá um alimento. Cada um pega a quantidade que quer, na periodicidade que quer. Puxa, eu vou lá, vou conversar com o sacerdote toda semana. Eu vou lá, eu quero um retiro, eu quero isso, quero aquilo. Então, vai lá e se beneficia, né? Agora, algumas pessoas sentem um chamado de Deus para falar, poxa, eu não só estou gostando, como eu quero viver isso daí na minha vida e me comprometer a ser santo no trabalho profissional e nas demais circunstâncias. E pode, né, discernindo a sua vocação, se incorporar ao Opus Dei. O que significa isso? Que a pessoa assume um compromisso de viver o espírito do Opus Dei e de fazer apostolado. A gente vem para ser como os primeiros cristãos. Tem que sonhar realmente em que, não sei em quanto tempo, vamos falar, não sejam 3 séculos, mas a gente volte a ter maioria de católicos e católicos praticantes. E a ideia é que isso daí depende de cada um de nós. A gente, vou falar isso depois, mas já adianta. O Opus Dei não faz pão, faz fermento.
Ou seja, a gente recebe informação para ser fermento onde a gente está, para esquentar a temperatura espiritual, lá no teu trabalho, em casa, com os vizinhos, com os amigos, que as pessoas sintam o calor de Cristo, vendo a nossa conduta, nos esforçamos, cheios de defeitos, mas nos esforçando para ser santos, se sintam atraídas a imitar, a seguir o exemplo de Cristo. Algumas pessoas, como eu falei, veem a sua vocação, veem aquilo como uma vocação, como me identificam, né? Essa aqui é a minha tribo, eu quero viver esse espírito do Opus Dei e eu me comprometo. E o Opus Dei se compromete a dar formação. Então o Opus Dei fala, poxa, uma pessoa que quer pedir admissão, quer entrar para o Opus Dei e está lá em Manaus, né? Eu falo, poxa, não tem centro do Opus Dei. Talvez não dê para a pessoa entrar porque o Opus Dei, quando se compromete a dar formação, se compromete mesmo. As circunstâncias mudaram um pouco com toda a internet, né, toda a questão, mas o Opus Dei sempre dava meios de formação presencial, atenção do sacerdote, palestras de formação, retiros. Por isso uma pessoa que estava isolada não podia entrar para o Opus Dei. Lembro até anos atrás que uma pessoa do Opus Dei estava passando uma situação financeira complicada e aceitou um emprego para ir trabalhar longe de São Paulo, que é onde estava o Opus Dei naquela ocasião. E foi viver em uma cidade onde não tinha. Então, como ele já era do Opus Dei, uma pessoa ia lá uma vez por mês para dar formação para ela. E ela ia uma vez por mês para São Paulo para receber formação. Claro, a internet flexibilizou um pouco, mas claro que é difícil, não dá para se alimentar à distância. É melhor ali no tete a tete, até porque o ambiente de família que há no Opus Dei nos ajuda a melhorar. Mas o fundador do Opus Dei falou algumas... Pode voltar, que eu ainda tenho que explicar, né? Quando a pessoa pede para ser do Opus Dei, como é que uma pessoa se incorpora ao Opus Dei? Ela começa a viver o espírito do Opus Dei, começa a procurar Cristo no seu trabalho, a trabalhar bem, né? Se não trabalhar bem, a primeira coisa que a gente diz, olha, eu lembro de um rapaz que fala assim, puxa, eu gostaria de ser do Opus Dei. Fala, a primeira coisa que você precisa fazer é melhorar suas notas, né? Porque se você vai oferecer para Deus o teu trabalho é o estudo, não dá para oferecer um 5, um 4, né? E o rapaz estava tão empenhado que ele mudou, né? Começou a estudar, entrou numa ótima faculdade de São Paulo, né? Se desempenhou muito bem, e hoje é sacerdote do Opus Dei. Mas mudou, porque ele falou assim, então não dá. O fundador do Opus Dei fala assim, que adianta que me digam que uma pessoa é um bom filho meu e não é um bom professor? Porque se ele não se empenha por ser um bom professor, ele não vai ser um bom filho meu. A ideia é que santificar o trabalho, fazer dentro das nossas limitações o melhor possível, né? Ninguém quer ser o primeiro aluno da sala, quer ser o melhor para colocar Cristo no cume das atividades humanas, para que Cristo brilhe. Mas a gente tem que dar tudo. Se o nosso tudo é 7,5, é 7,5, não tem problema nenhum. Mas essas pessoas que querem se santificar e querem vivenciar o Espírito do Opus Dei, vivem o Espírito do Opus Dei pelo tempo, fazem apostolado, e aí os diretores do Opus Dei autorizam a pessoa a pedir para entrar no Opus Dei. E como é que uma pessoa pede para entrar no Opus Dei? Escrevendo uma carta para o prelado do Opus Dei. Olha, eu gostaria de ser do Opus Dei. Enfim, tem que se sentir chamado por Deus. Não gostei da patota, a galera é legal e tal. Não, é uma vocação. Dentro da igreja é uma vocação. Seja um chamado divino. Tanto que eles falam, você já fez oração? Você viu com Deus? Você entende que é para toda a vida? Puxa, é para toda a vida. É um compromisso para toda a vida. Então não é um alistamento voluntário. Há muitas instituições maravilhosas dentro da igreja e que tem um caráter, às vezes, temporal. Funcionou por um tempo, foi uma coisa boa, encontro de casais com Cristo. Se a pessoa viaja, não pode participar para alguma coisa, ninguém se sente que você estou traindo a Deus porque não estou vivenciando mais aquilo. É uma coisa muito boa, mas não é uma vocação, é uma atividade maravilhosa. Meus pais participaram e tudo mais. E depois não participaram mais, né? Mas nem por isso aquilo é uma coisa vinculante. Agora, uma pessoa que quando sente uma vocação, pede a admissão. E aí, durante 6 meses, a gente vai explicando o Espírito do Opus Dei para ela, tintim por tintim, né? São pelo menos umas 32 aulas, com 3 tópicos. Olha, é o Espírito católico, né? O que é oração, como é que é uma oração, uma pessoa do Opus Dei faz, como é que eu faço oração no meio do mundo, e com tanta criança, como é que eu faço? E a criança que começa a chorar, e no meio da noite, o que eu faço agora? Como é que eu vou rezar se no dia inteiro eu estou batendo cabeça? Não tem problema, isso sobe aos céus com, né, sininhos de prata, né? Você acorda, né, durante a noite, né, para cuidar das crianças.
Algumas pessoas falam assim, puxa, mas é que eu não sinto. Eu falo, olha, minha mãe quando acordava às 3 da manhã, ela sentia sono, né? Ela não sentia carinho, ela sentia sono só, né? Mas estava amando, né? Amar é um ato da vontade. Mas enfim, a pessoa vai vivenciando o espírito do Opus Dei, vai aprendendo, e depois de pelo menos 6 meses, entre 6 e 18 meses, se pergunta para a pessoa, olha, você pediu a admissão lá atrás, você continua manifestando o teu interesse? Você continua querendo? Ela continua. Então ela está admitida por um tempo. Assume um compromisso moral. Antes ela estava mais conhecendo, discernindo, digamos assim. E depois que ela é admitida, ela assume um compromisso moral de procurar viver o espírito do Opus Dei. Claro, é um momento de discernimento dela e dos diretores. Né? Se a pessoa não exerce bem o seu trabalho profissional, ou tem uma conduta que é escandalosa, ou tal, talvez não seja o caso de se incorporar. Mas depois de pelo menos um ano vivendo assim, depois de ter sido admitido, a pessoa pode se incorporar ao Opus Dei. E o que se trata essa incorporação? Que juridicamente a pessoa assume direitos e obrigações. No Opus Dei, direitos e obrigações para a pessoa. Super simples a forma de se incorporar. Mais ou menos assim. Se eu estivesse me incorporando, eu diria assim, eu, Fernando Pimentel Sintra, no pleno uso da minha liberdade, declaro que desde este momento e até o próximo dia 19 de março, eu me comprometo a me empenhar, ser santo, por viver a espiritualidade do Opus Dei, para fazer apostolado de acordo com o espírito do Opus Dei. E está submetido ao prelado do Opus Dei em tudo que diga respeito à procura da santidade e ao apostolado. E o Opus Dei vai falar, olha, eu, fulano de tal, em representação do prelado, declaro que enquanto a tua incorporação estiver em vigor, o Opus Dei se obriga a te dar a formação, a assistência espiritual do sacerdote e tal. Bom, isso é mais ou menos o que a pessoa já vinha vivendo, né? Não é tão complicado assim. Pô, mas o que significa esses direitos e obrigações? Sei lá, a gente aprende no Opus Dei, por exemplo, a fazer apostolado, a aproximar os nossos amigos de Deus. E São José Maria falou, o próprio do nosso apostolado é a amizade, através da amizade. É levar a amizade às suas últimas consequências. Quem é amigo fala do seu time de futebol, na verdade, tenta convencer o outro de que aquele lugar é fantástico. Ou você fala, puxa, encontrei aquele negócio, a alegria é expansiva. Então, no fundo, o apostolado é essa superabundância da vida interior. Portanto, não tem muito sentido fazer umas formas de apostolado que seriam estranhas no mundo, né? Para uma outra pessoa que está no meio do mundo. Se uma pessoa chegasse assim, não, bolei um jeito ótimo de fazer apostolado, arranjei uma caixa de som, um microfone, subo num caixote na esquina e começo a gritar, convertei-vos. Olha, talvez para alguém funcione, mas no Opus Dei isso daí seria muito estranho. E o Opus Dei teria o direito de dizer para essa pessoa, olha, ou para, ou é melhor você procurar outra espiritualidade, que essa não é a tua, né? O nosso, né, é fazer bem, mas que a pessoa se sinta atraída. Por exemplo, a gente faz retiros espirituais, muita gente aqui já fez um retiro espiritual. Eu sei de uma pessoa que vai fazer um retiro no centro do Opus Dei, numa casa de retiros do Opus Dei, em que as moças que cuidam lá da casa, que administram a casa, são do Opus Dei, e elas têm que santificar o seu trabalho. E fazem muito bem, e cozinham muito bem, e fazem as coisas com um capricho, com uma delicadeza. Então essa pessoa chegou para fazer o retiro na sexta-feira à noite. E estava passando, jantou, mas começou a passar mal, estava com febre, foi para a cama. Bom, quem sabe amanhã melhor. E não melhorou. Café da manhã, almoço, lanche, jantar, no dia seguinte a mesma coisa. Sim, passou 2 dias de cama. De cama, com febre, tomando remédio e tal. Quando chegou no final, o amigo falou assim, puxa vida, que pena, né? Você veio para fazer o retiro. Eu falei, não, eu fiz um ótimo retiro. Se você visse aqui a delicadeza com que chegava o arroz preparado e vinha cada coisa com um detalhe, e elas perceberam o que eu comia, o que eu não comia, e serviram aquilo que eu comia e tal, eu entendi o que é a santificação do trabalho. Porque o cuidado das pequenas coisas, o cuidado dos detalhes. Né? Dom Eugênio Salles ia muito a Roma, cardeal lá do Rio de Janeiro, um homem muito santo, e encontrava com João Paulo II. E sentou do lado de João Paulo II num almoço e começou a ser servido um bolo. E o Papa João Paulo II falou para ele, Eugênio, come um bom pedaço, porque quem fez são as moças do Opus Dei. Está muito bom. Ele pegou um pedacinho e tal, e o bolo foi rodando. Ele falou, puxa, muito bom mesmo. Aí quando ele olhou, já tinha acabado o bolo. Não dava para pegar mais nenhum. Mas o fato é que quando a pessoa entra no Opus Dei, ela entra nas condições em que ela está. Casados, solteiros, viúvos, todas as condições sociais, estados civis, profissões.
E São José Maria falou, poxa, que nome eu vou dar para essas pessoas que vêm para o Opus Dei? Para tipificar a diferença que há entre as circunstâncias de um e outro. A vocação é mesmíssima. Ele falou, vou buscar uma nomenclatura na universidade, algo que seja diametralmente oposto ao religioso. Não contrário, não tem nada contrário, né? Mas, ou seja, que não dê para confundir com uma pessoa consagrada. Então ele foi buscar a nomenclatura na universidade. Naquela época, o professor de dedicação integral era o professor numerário. O professor de dedicação parcial era o supernumerário, e se tinha um intermediário, que era o agregado, adscrito, adjunto. Enfim, até hoje existe, né, o professor adjunto, na verdade, o professor titular. Essa nomenclatura continua havendo na universidade. Então, a maior parte das pessoas do Opus Dei são mulheres, a maior parte das pessoas do Opus Dei são pessoas casadas, que são os supernumerários, e os que vivem o celibato são os numerários e os adscritos. Né? Numerários, numerárias, adscritos, adscritas, supernumerários, supernumerárias. Né? E depois tem os cooperadores do Opus Dei, que são pessoas que, sem serem necessariamente católicas, inclusive o Opus Dei tem pessoas que são cooperadores, que são judeus, muçulmanos, não são católicos nem cristãos. São pessoas que gostam do Opus Dei, apreciam o trabalho do Opus Dei e colaboram. Colaboram com a sua oração, em primeiro lugar, né, com o seu carinho, com a sua oração, às vezes com o seu trabalho, dando aula numa iniciativa social, por exemplo, ajudando em alguma coisa, e também com a sua esmola, né, com o seu dinheiro. Essa é a distribuição aí. Mais ou menos tem uns 2.000 sacerdotes, né, do Opus Dei, que são esses numerários que vivem o celibato e que se ordenam. Então, eu entrei para o Opus Dei quando eu tinha 15 anos. Me perguntaram, você vai querer entrar como numerário ou como supernumerário? Eu falei, bom. Ele falou, São José Maria Escrivá falava assim, você me leva o coração na mão, né, como quem oferece uma mercadoria. Quem quer, se ninguém quiser, você vai entregar para Deus? Eu falei, bom, de fato, né? Se eu tenho um momento para entregar meu coração, é agora que eu não estou casado. Então eu me entreguei para Deus. Eu falei assim, poxa, se eu posso ser feliz com uma loira, com uma morena, Deus que fez a loira e a morena, com certeza também vai me fazer feliz, eu posso ser feliz. É verdade. Então, eu não entrei no celibato para ter mais disponibilidade e tal. Também não é um grau de santidade. Meu pai é supernumerário, já faleceu, e com certeza é 10 vezes mais santo do que eu, porque ele era 9. E a gente deu velas no trabalho. Eu não sei se eu teria o pique que ele teve para levar os 9 adiante. Né? Mas, enfim, a gente, na obra a gente recebe formação, esse compromisso de formação, e os numerários estudamos 2 anos de filosofia e 4 de teologia. De modo que também a gente está pronto para se ordenar se precisar. Então, junto com a faculdade, junto com a pós-graduação, fui fazendo um mestrado, fui estudando filosofia e teologia. Os supernumerários e as supernumerárias também estudam, na medida da sua disponibilidade, e claro, e sempre também na medida da capacidade. Também as pessoas que têm um ofício mais simples também estudam doutrina e estudam a vida inteira. É bonito, a formação no Opus Dei não acaba nunca. Se tiver com 90 anos de idade, você vai estar assistindo palestra, aula de doutrina, estudando o catecismo da Igreja Católica, sempre voltando ao mesmo, sempre voltando ao que interessa. Bom, está aí alguns exemplos de cooperadores do Opus Dei, pessoas que exercem as profissões mais diferentes e que têm um carinho enorme pela obra. Pode seguir, André, por favor. Essa é a Guadalupe Ortiz de Landázuri, que foi beatificada. É uma numerária do Opus Dei, que era engenheira química, e ela entrou para o Opus Dei, viveu na Espanha, depois ela foi para o México. Era uma pessoa que tinha um fogo de Cristo no coração mesmo. A quantidade de pessoas que ela converteu, e além de tudo é extremamente dinâmica, né? Nem todo mundo tem esse dinamismo assim, empresarial, né? Mas em 5 anos ela abriu 4 centros do Opus Dei, né? Então, você imagina, se ela estivesse aqui em Vitória, o arraso que ela ia fazer impressionante, né? Um empuxo de conseguir dinheiro, de conseguir as coisas e tal. E é muito bonita, né? A biografia dela conta assim uma heroicidade. Às vezes ela está sofrendo, está doente e tudo mais. Ela tinha um problema de coração e lá pode ser que tenha sido, é bem possível mesmo que ela tenha sido picada por um escorpião, algum inseto que agravou, né, o problema de saúde dela. Mas ela nada, hein? Ela estava dando uma palestra, foi picada e continuou dando a palestra. Impressionante o pique e a força que ela tinha. Pode seguir, André, por favor. Essas são outras pessoas que à esquerda, em cima,
Isidoro Zorzana, que é argentino, e que foi colega de colégio de São José Maria Escrivá. E ele também tem processo de beatificação. Ao lado da direita é a Dora, que ela trabalhava nas coisas, né, nos trabalhos domésticos, e viveu muito tempo em Roma, e também foi muito santa. À direita é Montserrat, que é Montsegraças, que é uma estudante, né, de Barcelona. À esquerda, embaixo, é Marcelo Câmara, que é promotor de justiça de Florianópolis, que a diocese abriu o processo de canonização dele. À direita é o bem-aventurado Álvaro, aí recebendo o então cardeal Ratzinger, quando foi visitar o centro do Opus Dei em Roma, onde o pessoal vai estudar para se ordenar sacerdote. À direita, o Eduardo Ortiz Landázuri, que é irmão da Guadalupe. Ele e a esposa estão em processo de canonização, é o casal, né, que está em processo. À esquerda é um engenheiro, em cima, um engenheiro Tony Zweifel, que é um suíço. Era muito inteligente, ele fez várias patentes, ganhava bastante dinheiro. E como todo suíço é super ordenado, né? Uma vez entraram no escritório dele e o ladrão mexendo tudo, bagunçou tudo para roubar, né? No dia seguinte ele chegou lá, olhou com muita calma, colocou tudo em ordem e depois deixou um cartazinho assim: senhor ladrão, o dinheiro está na primeira gaveta, por favor, não mexa no resto. Tão quadrado com a ordem que embaixo também é um casal, à direita, enfim, uma numerária, depois um dos 3 primeiros sacerdotes, José Luiz Musques, também tem processo de canonização, tem outros aí, com a graça de Deus, chegarão aos altares, né? Acho que quando a gente tem... Essa é uma cooperadora do Opus Dei, que é a Ana Botafogo. Os que são mais velhos, têm a minha idade pelo menos, ou um pouco menos, conhecem que ela foi a bailarina número 1 do municipal, né? Acho que quando a gente tem um contato, estar intimamente ligado com Deus, que isso a gente faz através da oração, através de uma meditação, isso estar próximo com Deus, e que aliás também, eu acho que isso até é muito da doutrina do Opus Dei, que a gente pode estar com Deus, a gente não precisa só estar na igreja, ou só em momentos específicos, a gente pode no dia a dia, nas nossas ações do dia a dia, a gente pode estar com Deus. Então isso eu sei que é uma doutrina, é o que é muito falado no Opus Dei, mas isso é comum, eu tenho consciência, e que eu posso estar perto de Deus nas minhas pequenas ações, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu balé, na minha aula. Eu acho que, ou dentro de casa, com a minha família, acho que não há nada mais próximo de Deus quando você está em família e em harmonia com a sua família. Pode seguir. Bom, está aí um pouco a expansão do Opus Dei no mundo. O último país é o Sri Lanka, está lá o nosso querido Brasil, em 57. Há toda uma palestra sobre a história do Opus Dei no Brasil, é muito bonito, muito divertido. E, olha, o último que nós começamos, o último lugar foi Fortaleza. Bom, na verdade, tem que atualizar. Tá? Florianópolis também, agora já tem gente permanentemente, né? Tinha lá um centro, mas não morava gente permanente, agora já tem, né? Já tem um sacerdote que está morando lá. Como trabalha o Opus Dei? Dando formação. Pode seguir. Eu brinquei, eu já falei do posto de gasolina, formação doutrinal, formação espiritual. O São José Maria Escrivá falava de 5 aspectos da formação: a formação da inteligência, a formação doutrinal, a formação espiritual, que é propriamente um recolhimento, ensinar a fazer oração, uma palestra sobre vida espiritual, formação humana, para a gente trabalhar melhor. Então, são coisas que São José Maria Escrivá valorizava muito. Ele dizia: seguir Cristo não pode fazer com que a gente esqueça, né? E, ao imitar Cristo no aspecto divino, esquecer o lado humano de Cristo. A gente não consegue imaginar Cristo preguiçoso, Cristo desleal, Cristo... E acho que tantas vezes o que afasta as pessoas da Igreja Católica é isso, porque fala: poxa, eu vou lá na missa, vejo aquela pessoa na missa, mas ele trabalha mal, é mau amigo, ele não é leal, enfim, não é uma pessoa que é desagradável, é inoportuno. E qualidades humanas que às vezes a gente encontra num pagão. Então a gente tem que começar às vezes pelo básico, e essa formação não termina nunca, essa formação humana, porque sempre a gente pode melhorar nessas qualidades. Por exemplo, os japoneses trabalham muito bem,
na verdade. Talvez falte um sentido sobrenatural para eles, colocar um sentido sobrenatural, por que trabalhar naquilo lá. Às vezes podem até exagerar, mas que trabalham bem, trabalham, na verdade. A gente fala, poxa, como terminam as coisas, como fazem carros, como fazem equipamentos. Então, isso tudo já é uma... A gente não pode dar uma brasileirada, né, nas qualidades. Então, aqui é mais ou menos assim, né? Eu lembro de um ministro do Supremo, que foi paraninho na minha turma na faculdade, ele fala, tudo vem para o Brasil, se torna brasileiro rapidinho, né? O cara já se, né, amálgama. A capacidade de assimilação do brasileiro é tão grande que a gente já conseguiu fabricar japonês vagabundo, né? Santificar o trabalho e trabalhar bem. Formação profissional, que é isso, santificar o trabalho, formação humana, formação apostólica, que é, no fundo, aprender como falar de Deus para as pessoas. Não se trata de desenvolver uma técnica, mas de falar daquilo que nós temos no coração. Mas a gente vai aprendendo no Opus Dei a dizer qual é o momento que essa alma está vivendo. O que eu preciso dizer agora? Às vezes não precisa dizer nada, é uma acolhida carinhosa que aquela pessoa está precisando no momento. Como explicar doutrina para essa pessoa? E como explicar aquela outra coisa? Sei lá, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma aversão à igreja e o problema não é intelectual. A gente começa a discutir, tá, Inquisição, Galileu, não, tem um problema moral. Né? Ele precisa de uma acolhida naquilo lá. Acabado o problema moral, somem as dúvidas. Simplesmente somem as dúvidas. A pessoa estava passando por um momento, por uma situação, e a gente vê isso, né? A gente está indisposto com alguma coisa, não é nenhum problema intelectual, né? É um problema, às vezes, saber acertar e, né, tocar a pessoa da maneira certa é algo que também se pode aprender, e o Opus Dei nos ajuda a aprender a fazer isso. Então, aí, alguns lugares de formação, né? O posto de gasolina, né? Já que a gente é o posto de gasolina, eu sou frentista do posto. Essa casa à esquerda aí chama Kentrust, que está na Austrália, e aí o Papa Bento XVI, quando foi para a Austrália, para a Jornada Mundial, ficou hospedado aí. E gostou muito da capela. Ia com muita frequência para rezar, porque é um oratório muito bonito. À direita está uma igreja que está no bairro de Santa Fé, no México. É um bairro todo moderno, tem um prédio que parece uma máquina de lavar e tal. Então o pessoal foi fazer uma igreja lá e fez essa igreja. Eu confesso que eu não gosto muito do estilo, não. Mas enfim, por dentro está muito bem cuidado, o crucifixo é muito bonito, todo o material, né? Essa é uma casa de retiros em Israel. Our faith isn't an idea, it's not a theory, it's an encounter with a person. And so a pilgrimage to the Holy Land is precisely that, to go with that desire to encounter the person. We ask ourselves, who are we? Well, we're children of God. Well, here's God Himself, God incarnate, walking these streets. I look at the Holy Land as a big geographical, sacramental. At first, when we walked into the church in Bethlehem and we saw all the hanging lights and all the glitter and gold, and you go down and there's this gold thing on the bottom, your first sensibility is, oh, it's so much. And then you realize that if the Lord of the universe took on human flesh and was born, if you could stud the floor with diamonds, it wouldn't be enough. We got to walk the path that Christ walked when He carried the cross. We got to see the hill where Christ was crucified. Getting to be at these locations really energized my faith and gave sort of a picture to my faith. It's always interesting to me that St. Jerome described the Holy Land as a fifth gospel. Because when you experience the Holy Land, suddenly the four gospels come to life. Saint Josemaria had tremendous devotion to the humanity of Christ. His typical way of praying was to enter into the gospel scenes and really imagine himself in those different gospel events. And even in his own meditations, he would kind of describe the terrain of the Holy Land. Te vas leyendo despacito el Santo Evangelio y te metes ahí con un personaje más. It had been Saint Josemaria's dream to come on a pilgrimage to the Holy Land, but because of the regional circumstances at the time, he was not able to do so. Bishop Del Portillo is a very important figure in the history of Opus Dei. He was the first successor of the founder of Opus Dei, Saint Josemaria Escrivá. Venerable Álvaro Del Portillo made a pilgrimage to the Holy Land in March of 1994. On the final day
he celebrated Mass in the cenacle, where Jesus celebrated the first Mass at the Last Supper. He returned to Rome and died early the next morning. His successor said we need to build a retreat and conference center in the Holy Land, and we'll name it after Álvaro del Portillo through the nickname that St. Josemaria gave, which was Saxon, which is a Latin word for bedrock, because he was a man of great faith. When I was a senior in high school, we got this great opportunity to go on a trip to the Holy Land and to Rome. We had an incredible opportunity to meet Don Álvaro del Portillo. I was struck with his holiness. It felt like I was in the presence of a saint. Saint Josemaria had dreams for the Holy Land. One of them was to set up a conference center where people could come from all over the world to renew their spiritual life. It will not be a hotel, it will not be a bed and breakfast. Saxon will be a peaceful environment where people from different backgrounds can work together, and the Multimedia Resource Center will offer background information about our common roots, and it will be a place where pilgrims can study the scriptures and go deeper into their knowledge of the historical, archaeological and literary context of the scriptures so as to enhance their faith. Christians in the Holy Land understand very well the convenience of fostering initiatives that will help pilgrims all around the world to get to know better the life of Christ. Saxon affords the opportunity for people to kind of combine the pilgrimage with the retreat. It's like the best of both worlds. It's a wonderful achievement to be able to have a real estate where you can build a conference center near Jerusalem. Emmaus is only 6 miles from Jerusalem. That's where Jesus walked on the road to catch up to the disciples who had lost their hope. Any sign of growth of the Christian church is light shining in darkness. And we're looking forward to its fruits very hopefully. The prelate of Opus Dei has been asking many people around the world to pray for this project and to help. So I would also encourage all of the people to think about how they can support this financially to make sure that the church has these firm foundations in the Holy Land. The concept of Saxon and so on is a question of faith. It's a question of faith. So it's going to happen. Josemaria Escrivá and Álvaro del Portillo banished a number of words from their vocabulary, and one was tomorrow, and the other one is impossible, that there's nothing impossible with God. If something fails, it's not because of lack of means, it's because of a lack of faith or lack of spirit. Bishop Álvaro del Portillo would irradiate peace and serenity at all times. We want the Saxon Project, which bears his nickname, to be that instrument to foster peace. St. Josemaria used to say, may you seek Christ, may you find Christ, may you love Christ. If those words of St. Josemaria grab your heart, you'll have hunger to be in the Holy Land. Because you're seeking Christ, there you will find where he was, and your love for him will deepen. O vídeo é antigo porque Saxon já tá pronto, né, digamos assim. Está sempre construindo coisas. Mas a ideia qual era? Era fazer uma coisa que fosse uma casa de retiros, um centro de acolhida de peregrinos, com um centro multimídia, e também algo que desse oportunidade de trabalho para os cristãos. E os cristãos estão sendo expulsos da Terra Santa. Quando foi fundado o Estado de Israel, havia 26% de cristãos. Hoje são 6%. Em Belém são 2%. E há uma política realmente do governo de não deixar os cristãos crescerem. Se saem, não deixam voltar. Uma coisa assim super complicada. E o fato é que a ideia de Saxon também dá uma oportunidade para que o pessoal trabalhe em algo que é o turismo, que fiquem por lá, que ganhem dinheiro e que possam sustentar a família. Então já está funcionando. Pode passar o próximo slide aqui. Essa é uma casa de retiros que a gente tem no Rio de Janeiro. Pode seguir. A gente também tem centros culturais para estudantes universitários. Então, os estudantes vão lá, tem atividades culturais, esportivas, acadêmicas. E também uma parte de formação espiritual para os que quiserem. Mas o principal é delivery, né? Porque cada pessoa do Opus Dei
é uma maneira, transmite o espírito do Opus Dei, o espírito cristão, para os seus amigos, no trabalho, na saída, no esporte, seja onde for. Muito mais importante que os postos de gasolina. A ideia é falar rapidamente de algumas iniciativas apostólicas, né? Mas não são o principal, né? Pode seguir. A igreja é a maior instituição de caridade do mundo, né? Numericamente. Olha, 182 mil instituições educativas, assistenciais. Então, um pouco a tabelinha, 700 leprosários, 25% dos aidéticos do mundo são cuidados pela Igreja Católica. No entanto, a finalidade da Igreja Católica é levar as pessoas para o céu. Às vezes tem gente que quer que a igreja só fique cuidando de trabalho social. Isso é um efeito colateral. A ideia é levar para o céu, de nada a gente conseguiria fazer as pessoas viverem um pouco mais e irem para o inferno. O fundamental é isso. Então, tem que ser um efeito colateral, né, da boa formação dos cristãos que se preocupem com as coisas sociais. Então, também no Opus Dei, a gente vai mostrar algumas iniciativas apostólicas, mas não são o principal, embora as pessoas olhem e pensem que o Opus Dei é isso. São 17 universidades no mundo, são 11 hospitais, 10 escolas de negócios, mais de 450 escolas para crianças carentes, outras tantas, né, centenas para crianças não carentes. Agora, eu diria isso é um efeito colateral. O que importa é que as pessoas que estão lá se aproximem de Deus. Então, se cria uma universidade, se cria um colégio, é dos pais, mas os pais falam, poxa, eu gostaria que a parte de formação católica tivesse aos cuidados do Opus Dei. A gente poderia brincar que essas instituições terceirizam a parte espiritual para o Opus Dei. Se está dentro das condições previstas, o Opus Dei pode fornecer um sacerdote que seja capelão do hospital, ir lá ter um atendimento, pregar um retiro, disponibilizar pessoas que cuidem da formação, mas a responsabilidade, os meios econômicos são das pessoas que criam aquilo lá. Por isso, nenhuma dessas coisas são do Opus Dei, no sentido material da palavra. A gente diz que é do Opus Dei porque o que animou aquilo lá, a espiritualidade que está por detrás, o cuidado das coisas, você tem que notar claramente que tem uma identidade cristã naquela instituição e que se cuida das coisas pequenas. Obviamente não vai se dar doutrina que é contrária à igreja, não vai se falar de marxismo, não vai se falar de coisas que são contrárias à doutrina da igreja. Pode seguir. Hospitais, faculdade de administração. Então, por exemplo, está aí o IESE, que por 6 anos seguidos foi considerada a melhor escola de educação executiva no mundo, pelo Financial Times. Se pegar os rankings aí, varia um pouco, né? Mas está sempre entre os top 5, as melhores escolas do mundo. Claro, se a ideia é santificar o trabalho é... A ideia do IES é assim, poxa, se eu mudo o empresário, eu mudo a empresa. Se eu mudo a empresa, eu impacto na sociedade. E isso, graças a Deus, a gente consegue atingir, né? Porque vai tratar melhor, de maneira mais justa os empregados, vai dar formação. Eu fiz vários cursos, represento o IES para vender os cursos deles e participo de vários cursos deles. E é interessante ver como o foco da escola sempre são as pessoas, a formação das pessoas. Se eu formo um bom líder, se ele é um bom líder ou não. E as pessoas saem de lá impactadas, né? A gente faz, por exemplo, uma coisa que chama avaliação 360 graus. Ele é avaliado pelos seus superiores, pelos seus subordinados, pelos seus iguais e por ele mesmo. E é avaliado em qualidades que são qualidades empresariais, executivas e tudo mais. E a pessoa sai de lá impactada porque ela fala, puxa, aqui eu vi quais são os meus defeitos, aqui eu tenho que melhorar. Num desses cursos, um alto executivo fez o curso e ele não sabe quem preenche os questionários, é anônimo, ele não sabe quem fez as coisas, e ele ficou revoltado com as avaliações que recebeu, né? Que não eram avaliações falando mal da pessoa, mas falando, poxa, ele delega bem as tarefas, ele sabe comunicar, e ele não estava bem avaliado, e ele ficou, né, por conta, tal, né? E aí ele ficou irritado, ligou para a secretária, e a secretária ligou para a escola, falou, o que eu faço? Eu falei, não faz nada, fica tranquilo, deixa que a gente fala com ele aqui. E fomos conversando com ele, olha, isso aqui não é uma apreciação do teu caráter, mas é pontos de melhora ter e tal. Passaram 3 meses e a filha foi lá na escola. Falou, eu queria agradecer, porque meu pai melhorou muito, sabe? Deixou de ser arrogante, deixou de ser não sei qual. Mas sempre coisas que vieram como efeito colateral da mudança dele como empresário. Acabou mudando como pai, acabou mudando como marido, né? Escolas.
Então é muito bacana, por exemplo, essa escola do Chile, Tabancura. São José Maria Escrivá teve no Chile, quando essa escola estava começando. Eram umas instalações bem simples. E depois se tornou uma das melhores escolas do Chile. Hoje, das 10 melhores escolas do Chile, 6 têm formação do Opus Dei. Qual é o impacto disso na sociedade? Passaram-se os anos, 30, 40 anos, né, 50 anos já passaram, e o pessoal do Chile falou, puxa, a gente poderia fazer aqui um hospital que tivesse um impacto na sociedade. Como nós vamos levantar dinheiro para fazer um hospital? Foram procurar os antigos alunos de Tabancura, e claro, se era a melhor escola, teria também pessoas que estariam bem na sua vida. E procuraram um ex-aluno, que era muito rico, falaram com ele se juntou com mais 2 e juntaram $200 milhões para fazer um hospital. Então, é um impacto na sociedade. Né? Você falou, eu criei bons alunos que falaram assim, vocês vão cuidar desse hospital, como cuidaram da escola, eu sei que vocês vão fazer uma coisa boa. Né? Pode seguir. Escolas técnicas, adiante. Residências universitárias. Então, está aí, Netherhall House. Então, é uma coisa típica lá de fora, aqui no Brasil tem muito mais república do que residência. Mas lá fora é muito comum que as pessoas que vão para uma universidade fiquem numa residência universitária. O Opus Dei também tem várias dessas residências em que os residentes podem ou não querer a parte de formação católica. Essa da Inglaterra é muito bacana. Agora tem umas histórias das pessoas que passaram por lá e às vezes foram se converter ao catolicismo 20 anos depois. E lembraram do impacto que foi para eles viver nessa residência. Por acaso ela foi inaugurada pela rainha mãe da Inglaterra, uma residência muito bonita. Eles são estudantes universitários que vão a Roma para estar com o Papa. Esse estudante ganhava dinheiro, além para pagar a faculdade, ele ganhava dinheiro fazendo papel de palhaço em festa de criança. E aí ele falava, olha, vamos ter um encontro com o Papa. Então ele fez o papel de palhaço e o Papa adorou, né? De modo que durante 25 anos, praticamente, ele ia todos os anos lá e fazia o papel de palhaço. Inventava lá uma história e tudo mais, e o Papa adorava. Né? Uma vez o secretário do Papa chegou para ele e falou assim, por favor, que não se repita do ano passado. Ele assustou, falou, o que eu fiz? Você quase mata o Papa de tanto rir. Isso começou porque São José Maria Escrivá fala assim, nós temos que ser muito romanos. Né? Então, vocês venham para Roma para estar com o Papa, né? E o próximo Papa, ele fala de João Paulo II, vai sofrer muito porque a situação da igreja é uma situação muito delicada. Então ele tem que se sentir querido. E o pessoal foi lá para fazer um congresso sobre um tema, às vezes um tema sobre amizade, sobre o cuidado do mundo, sobre a pobreza, sobre o que for, né? E foram para lá e foram fazer uma serenata para o Papa no domingo de Páscoa, à tarde. Começaram a cantar na janela do Papa, cantar. E o Papa apareceu na janela. Era um horário que não tinha nada a ver, não era horário de audiência nem nada. E o Papa olhou, viu eles lá embaixo, e o pessoal, a multidão foi, né? Eram 5.000 estudantes, rapazes e moças. E o Papa ficou tão contente que o guarda suíço desceu e falou, o Papa falou para vocês entrarem. E eles entraram em um pátio dentro do Vaticano, chama Cortile de San Damaso, e aí virou uma tradição. Todo ano o Papa recebia, e no ano seguinte o pessoal já bolou o que ia fazer. Então vinha lá umas moças do Japão, todas vestidas de kimono, que cantavam, a outra que contava a sua conversão, que era judia e se converteu, a outra que era árabe, contava a dor que estava na sua terra, com a guerra no Líbano.
e o outro contava uma conversão, o outro falava assim, padre, fui batizado ontem, conheci o Opus Dei. Então o Papa sentiu uma alegria muito grande, porque ele sempre esteve muito junto dos universitários. Podemos seguir. Bom, já falei iniciativas que nós temos, algumas iniciativas no Brasil. Esse é um projeto Rio de Janeiro, uma coisa pontual, pequena, mas com um fruto muito bonito. O projeto Jurujuba atende a 100 crianças por ano. É um projeto de reforço escolar que se faz de maneira lúdica. Muitas coisas educativas, como o artesanato, o teatro, mas também tem as meninas que fazem o balé. Também tem o reforço escolar que também faço. Temos também, 2 vezes por ano, o mutirão ambiental. Vêm para cá, trazem a realidade da casa deles, juntam um projeto, né? E assim, a gente vê o resultado brilhante. O balé não é só uma dança, né? Ele tem vários caminhos que fazem com que a criança se torne mais desenvolvida, tanto cognitivamente quanto fisicamente. É um projeto que tem 100% de voluntariado. Feliz, né? A gente está tentando passar um pouquinho da gente para elas e o resultado, quando vem, é maravilhoso. Desde que eu entrei aqui em 2011, graças ao projeto com reforço escolar, eu consegui ganhar um netbook da prova do SAERJ e minhas notas no colégio têm aumentado muito. A gente, como pai, fica até orgulhoso de falar, porque a gente nunca tivemos condições de dar para nossas filhas o que o projeto hoje dá para elas. Bem pontual, uma coisa assim, mas que é muito gratificante. Ali, no fundo, esse projeto ajuda essas crianças, mas ajuda sobretudo os universitários que vão lá. Eu lembro de um rapaz, um primo meu, que estava conversando com ele, falou, bom, você o que pretende ser quando se formar, né? O que você quer fazer? Eu quero fazer economia. E por que você quer fazer economia? Ah, porque quero resolver o problema do mundo, resolver o problema da pobreza no mundo, tá? Bonito o ideal, né? Aí eu falei para ele, você o que faz agora? Não, agora? Como assim? Agora que você entrou na faculdade, então você faz alguma coisa agora? Eu duvido que você vai fazer quando se formar se você não faz agora. Aí ele ficou mordido com a provocação, né? Então, mas o que eu vou fazer então? Olha, nós temos uma escola na periferia, por que você não vai dar aula lá no sábado? O rapaz é muito inteligente, ele formou em economia, prestou o exame da ANPEC, passou em segundo lugar, o primo dele passou em primeiro, né? E isso deixou ele inquieto, né? Porque ele foi ver lá a extrema pobreza que viviam as pessoas, dar o seu tempo, gastar, investir nos outros, e isso foi gerando uma inquietação. Ele se formou, foi trabalhar em banco, foi para os Estados Unidos, e aí ele decidiu ser sacerdote, né? Ele e o primo, os dois se ordenaram sacerdotes aí em setembro do ano passado. E tudo começa desde isso, né? Um cutucão, ele dá tempo para os outros, fazer coisas para os outros. Ele dava aula de reforço na nossa escola lá na periferia, né? Então, ele tem projeto do Centro Educacional da Pedreira, que a gente tem lá em São Paulo, que é uma coisa muito bacana. Para não alongar demais, eu não vou passar o vídeo não, vocês podem entrar na internet e ver. Mas é interessante que é 100% de colocação no mercado. Eu pergunto por quê? A parte técnica a gente procura cuidar bem, tem escolas técnicas nossas lá fora que ajudam com material, equipamento. A parte técnica é muito boa, convênio com o Senai, nós temos ajuda da Embraer, ajuda de bancos, enfim, todo mundo se sente entusiasmado de ajudar. Mas o diferencial é a formação que o aluno recebe lá. Tanto que a gente seleciona os alunos pelos pais. A gente diz, olha, seu filho fez a prova, passou, mas esse é o ideário da escola. A gente quer fazer com que seu filho seja uma melhor pessoa, independente da religião. Mais de 20% dos alunos não são católicos. Então, a gente vai trabalhar com ele, por exemplo, a virtude da sinceridade. O lema do mês é, eu vou dizer a verdade, ainda que me custe. Então, vocês têm que vir na reunião de pais, a gente tem que trabalhar em coordenação. E a gente fala mesmo para os pais, a virtude do mês é essa, não dá para tocar o telefone e a senhora diz para ele, diga que a mamãe não está. A criança da sexta série vai falar, puxa, na escola fala para não mentir, a mãe está mentindo, né? Fala, dá uma desculpa, eu explico a situação, fala, a mamãe não pode atender agora, porque está fazendo isso daqui. E é bonito, porque a gente fala para os pais, mesmo que eles estejam separados, o filho é de vocês dois, vocês têm que vir na reunião de pais. Então, se contam pelas dezenas os casais que voltaram a estar unidos, alguns que estavam separados. Por quê? Porque na hora que começaram a falar sobre a educação do filho,
se empolgaram e viram o impacto que a escola estava tendo no comportamento da criança. O garoto chega em casa, ele quer consertar as coisas, ele conserta a tomada, ele vai mexer no liquidificador da mãe que quebrou e não sei qual, e ele quer... Então, ele muda como pessoa. Meu cunhado ligou e falou: eu precisava de um aluno aqui para computação. Liga lá no setor de estágio da escola, um garoto que entende de computação. Passaram 3 meses, eu liguei para ele e falei: e que tal? Já contratei o segundo. O garoto chega aqui na hora, tem espírito de iniciativa. Como se dizer no mercado, ele vem com a faca nos dentes, ele quer aquele emprego, porque ele quer ganhar e quer melhorar como pessoa, depois é ordenado. Uma série de virtudes que às vezes as escolas não dão, podem dar coisas técnicas. Mas a nossa escola também trabalha isso daí como um foco muito importante, né? Porque isso vai fazer depois diferencial no mercado de trabalho. Os filhos dos ex-alunos já não podem estudar na nossa escola, porque eles atingiram o nível econômico que passou a linha de corte, né? Tal é o efeito que está dando isso daí. Então é um exemplo, né, que a gente tem lá em São Paulo que é bem bacana isso daí. Isso, boa. Colégios não assistenciais também, né, no Rio de Janeiro, agora está espalhado pelo Brasil inteiro, pais que se unem para fazer uma escola, porque não querem ideologia de gênero, porque querem uma educação na formação das virtudes, e você nota a diferença. Tem histórias assim, muito, né? Dá para contar aqui um monte de episódios que mostram como o garoto melhora, né, como garoto. Um rapazinho mudou para o nosso colégio, lá, o colégio Porto Real, e ele estava numa outra escola. E aí ele fez aniversário e o pai alugou o Maracanã para a garotada jogar bola. Então ele convidou os colegas da atual escola e da antiga. Não é tão caro assim alugar o Maracanã, né? Não é barato, mas também não é assim nada do outro mundo. Mas o fato é que o pai fretou um ônibus para levar todo mundo e tal, e foi a mãe e foi a avó acompanhando os garotos. E estavam os coleguinhas das 2 escolas, né? Mas não deu 15 minutos e a avó falou: você notou? E a mãe falou assim: o quê? Olha a diferença de escola. Olha como se comportam os garotos da nova escola, como eles conversam, um escuta o outro. E olha como estão os outros, só preocupados com o seu celular, com o seu joguinho e tal. E esses daqui, como se enturmam, como conversam entre eles, como são solidários, faz uma diferença enorme, porque a diferença está nos pais. A seleção a gente faz pelos pais. Eles mostram o ideário da escola, diz: olha, a parte técnica nós procuramos cuidar mesmo, muito bom, tem professor de inglês em altíssimo nível e tudo mais, mas a outra parte é que é fundamental. E a gente sabe dizer não para pais: olha, não vai dar, nós não queremos criar uma divisão. Então é espetacular, o efeito que a gente vê assim, médio e longo prazo, é sensacional. Pode seguir. Clubes familiares, coisas assim mais simples, não é uma escola, mas eu morava no centro do Opus Dei lá no Rio de Janeiro, que é muito bonito, quem já foi lá já conhece. Era uma casa que pertenceu ao filho mais novo do Joaquim Nabuco. Então, era uma casa que é praticamente um sítio, uma casa de retiros quase. E tem um campinho de futebol. E aí montamos, o André Nakamura, que veio comigo aí, ele cuida do clubinho lá, e também a gente dá aula de catecismo, não é propriamente uma escola, uma vez por semana, os garotos vão lá e vão os pais também acompanhando. Uma vez por mês a gente faz uma passeio de famílias na floresta, faz um passeio cultural pelo centro do Rio de Janeiro com um guia. Então é muito bacana, porque as famílias se enturmam, a gente faz programas. Podemos seguir. Centros culturais aqui no Brasil também tem vários. Centros culturais no Rio de Janeiro. Convivências, a gente faz convívios de finais de semana, como se fosse acampamento. É muito bacana. Fizemos agora na Ilha Grande, tinha 90, entre crianças e pais, 90 pessoas. Alugamos chalés e tinha missa, palestra, aulas, esporte, lazer, ou seja, um aproveitamento intensíssimo do tempo, né, para que as férias não sejam só, né, sombra e água fresca. Não, vamos fazer coisas produtivas, coisas, né, instrutivas, e a garotada é apaixonada por isso. Opa, está faltando uma letra aí. A International Federation for Family Development. A história é muito interessante. É uma pessoa do Opus Dei, um numerário que ele tinha uma empresa de comunicação, e aí o médico chegou para ele e falou: olha, você está com câncer. Ele foi fazer um exame de rotina e falou: está com câncer, você tem mais 6 meses de vida. Eu falei: puxa, o que eu vou fazer? Ele pegou e vendeu as empresas que tinha, meio que se preparando para morrer, né?
Aí passou o tempo, aí o cara falou, olha, tem um tratamento novo aqui, você quer experimentar? Então, experimentou e deu certo, né? Mas ele trocou os 2 fêmurs, é uma coisa assim pesada. Ele falou, pô, mas se Deus me deixou vivo é para fazer alguma coisa, né, diferente aqui. Então ele resolveu se mudar para Nova York para fazer coisas que defendessem a família dentro da ONU. Tem muita coisa boa na ONU, tem muita coisa ruim. Ele falou, bom, vamos ser algo positivo aqui dentro. E fez uma federação das famílias unindo, poxa, famílias que conheciam o Opus Dei no mundo todo, que faziam curso de orientação familiar, fez uma federação internacional e foi aos pouquinhos galgando, com muita cara de pau e muita sabedoria, né? Um cara muito esperto, né? Muito simpático, tornou essa federação um órgão consultivo da ONU para temas de família. Pelo menos dá um pitaco nas coisas que saem lá e fala, eles são, obrigatoriamente são consultados sobre os assuntos. Então é uma coisa muito bacana. Nasceu uma iniciativa de uma pessoa, não foi a estrutura, não foi tal, né? E essa instituição faz cursos de formação para amor matrimonial, para casais de até 3 anos de casado. Com mais de 3 anos de casado, a problemática vai mudando, as dificuldades vão mudando. Cursos para pais que têm filhos de 0 a 3 anos, para ajudar a desenvolver hábitos como higiene, alimentação, ordem. Para crianças de 4 a 6 anos, a primeira idade, primeiras conversas, primeiras decisões, são os diferentes cursos. Então, no mundo todo deve ter umas 20 mil pessoas fazendo esses cursos, e são muito bons. É um curso que o casal dialoga e traça um plano de ação conversando com outros casais. Não é uma coisa que você, vou dizer que você tem que educar o seu filho. Não, é provocar os temas de uma maneira assim, muito, muito interessante, né? Dando um caso problemático e os pais discutem sobre aquilo lá. Então, no Brasil chama-se IBE, o Instituto do Brasil. Antes, os filhos eram educados por toda a família, mas os tempos mudam. Os seus filhos irão crescendo e terão que tomar suas próprias decisões. Alguns gostariam que os filhos viessem não apenas com o pão debaixo do braço, mas também com um manual de instruções. Não é verdade? Alguns tentaram fazer. E ao longo da história, muitos livros foram escritos. Grandes discursos foram pronunciados. Mas quando o seu filho faz isso, ou isso, você procura a solução no livro por onde você começa. Cada filho é único e por isso não existem receitas. Existe o diálogo, procurar um momento de estar a sós e falar de cada filho. Exato, é o mais importante para educar bem, querer-se e querer muito aos filhos. E isso implica em muitos momentos para conversar e pensar juntos. E com os outros. Há amigos que têm muito a contribuir e a quem vocês também podem ajudar muito. Além disso, imagine que alguém com experiência, que lê muitos desses livros, te ofereça um método eficaz para abordar as reuniões. Alguém que, baseando-se na própria experiência e na de muitos outros casais, te oriente com grande profissionalismo na elaboração do seu próprio projeto familiar. Dá para pedir mais? A revolução do século XXI começa na sua própria casa. Pode seguir, aí tem alguns exemplos de cursos. Olha, quem quiser mais informação é isso aí, opusdei.org. E o canal do Sr. José Maria Escrivá no YouTube, que tem vídeos dele, né? Ele veio ao Brasil, por exemplo, e está lá gravado reuniões que as pessoas tiveram com ele e tudo mais. Né? Quando ele esteve no Brasil, ele recebeu a minha família, isso foi um grande privilégio, né? Eu ganhei um abraço de São José Maria Escrivá, que não esqueço jamais, né? Era pequeno, mas lembro muito bem. Minha mãe fez comprar roupa nova e tudo mais, aquela expectativa, né? O que vai ser o encontro aqui? De fato, guardo com muito carinho esse momento. Né? Bom, estou aberto aí a perguntas. Desculpa aí, falhou um pouco o canalzinho aqui de apresentação. Não sei se tem pergunta a fazer. Não tem limite, não tem. Pode perguntar coisas indelicadas. Ou... Silêncio, preocupa. Essas duas últimas iniciativas, né? O Instituto Internacional da Família. Tem vergonha, gente. Eu sou tímido, não precisa de microfone. Boa noite, eu sou o Rafael.
Essas duas últimas iniciativas, né, o IDEF e a outra lá vinculada à ONU, são iniciativas oficiais da obra ou são membros da obra que tiveram iniciativa e desenvolveram? Não. Sempre o Opus Dei não tem iniciativa nessas coisas, né? São pessoas do Opus Dei que tiveram. Eu diria, essa pessoa que começou a fazer lá na ONU é um fermento. E qualquer pessoa não fala, puxa, então eu tenho que fazer coisas grandiosas. Não, você é fermento se você for um jornaleiro, né? São José Maria Escrivá dava muita importância às pessoas que estavam em pontos nevrálgicos da sociedade. Cabeleireira, né? Todo mundo lá, ela está sempre falando coisas e tal. Ela pode fazer fofoca ou pode falar coisas muito boas, né? O vendedor, né? Quem que está ali na esquina que conhece todo mundo, ou também um cara que está num posto muito alto, né? Eu lembro que fala, poxa, as pessoas às vezes falam Opus Dei e lembram, sei lá, de alguma personalidade que é conhecida no país, o Ives Gandra, né? Eu falo, pois é, mas não sabem que a minha babá era do Opus Dei, né? E o impacto que ela fez lá em casa foi enorme, foi gigantesco. Tanto que ela pensou que era Opus Dei e foi morar no centro do Opus Dei. E todo mundo lá em casa brigou com a minha mãe. Falou, pô, a única que dá certo a senhora manda embora. Não foi mãe, mas ela que saiu. Mas o Opus Dei não faz essas iniciativas. Incentiva que se faça. Você fala assim, poxa, eu quero ter uma iniciativa dessa, quero ter um outro tipo de iniciativa. O Opus Dei pode fazer é te colocar em contato com outras pessoas que queiram fazer a mesma coisa, aglutinar gente que esteja fazendo isso. Incentivou, por exemplo, os pais que começaram a fazer escola a ter uma instituição chamada Solar, né? Mas não é do Opus Dei, os meios econômicos não são do Opus Dei. Inclusive uma escola dessa que os pais montam, às vezes pedem para o Opus Dei para dar a formação. O Opus Dei fala, olha, para fazer isso eu tenho esses requisitos, né? Vocês assumem essa responsabilidade de cuidar disso, daquilo. Então o Opus Dei fornece um sacerdote, alguma coisa assim. Tá? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ailton. Queria fazer uma pergunta específica sobre o centro da obra. Sim. A gente, faz um ano que eu estou frequentando os recolhimentos, vendo o crescimento da obra aqui em Vitória, no estado. Eu queria saber, não precisa ser tão específico, mas esse caminhar para se ter um centro, eu vi o crescimento da obra no Brasil, e eu vejo que aqui a gente tem, apesar de ser um estado pequeno, então proporcionalmente eu acho que a gente está num caminho legal. Eu queria saber assim, quais são as características, os pontos necessários para se trazer um centro, porque eu acho que através do centro se cresce mais ainda, né? Essa motivação e esse espírito da obra na cidade. Tá. Bom, aqueles números que eu dei, assim, são mais ou menos 80 mil, arredondar, 100 mil pessoas do Opus Dei. 80 mil são pessoas casadas, 20 mil são pessoas que vivem o celibato, né? Se comprometem a viver o celibato. Desses 20 mil, 10 mil homens, 10 mil mulheres. Desses 10 mil homens ou 10 mil mulheres, metade vivem em centros do Opus Dei, né? Fazem o que a gente chama uma vida em família. É uma casa de família, né? A gente comemora o aniversário. Eu estou me mudando do Rio de Janeiro, então o pessoal fez festa, não porque eu estou caindo fora, mas para se despedir. Então, comemoramos e não sei qual, é sempre uma família. Para abrir um centro, tem significado maior se vai ter lá um numerário, vai ter sacerdote. Para ter sacerdote do Opus Dei, é preciso ter numerários, né? E para ter numerários, precisa ter famílias. Lembra você que Bento XVI, ele tem um livro de entrevistas, que já devem ter lido, que chama-se Sal da Terra. É muito bonito. Ele diz, o jornalista pergunta para ele, poxa, se a gente permitisse que os sacerdotes casassem, não resolveria o problema da falta de sacerdotes na igreja? E Bento XVI falou assim, olha, se a gente permitisse que os padres casassem, no dia seguinte nós teríamos o problema dos padres divorciados. Porque o casamento não é a solução para as coisas, né? A família, sim. A crise que a igreja vive na falta de sacerdotes é na falta da família. Né? Se a família está bem constituída, se a pessoa pode estar. Tudo isso para te dizer que fazem falta numerárias. Né? E para isso precisa ter famílias bem constituídas, porque numa família bem constituída saíram vocação sacerdotal, saíram muitas coisas, né? Esses meus primos que são sacerdotes não são do Opus Dei. Eles entraram lá para o seminário e tal. Porque vem de uma boa família, né? Uma família com princípios, com formação. Então, para ter um centro aqui, precisa ter numerários. Eu diria assim, não está muito fácil, né? Não está sobrando, né? Não está sobrando numerários, né? Então, essa é a questão, né? Eu falei, por exemplo,
tem pessoas que são do Opus Dei, tem sacerdotes que são sacerdotes diocesanos, mas eles também são do Opus Dei, porque a gente tem que santificar o trabalho. O sacerdote diocesano tem que santificar o trabalho dele, que é ser padre. Bom, onde ele vai se preparar para ser um bom padre? Ele já foi formado no seminário, mas ele quer um extra, né? Então o Opus Dei também dá formação para ele. Ele recebe formação do Opus Dei, ele tem retiros, orientação espiritual, faz, né, convivências, formação, estudos, palestras e tudo mais. E aí ele pode desenvolver um bom trabalho sacerdotal. Tudo isso para mostrar que às vezes esses sacerdotes podem atender também num centro do Opus Dei, né? Então pode ser que tenha aqui um sacerdote diocesano aqui, que tenha muito boa formação e que talvez possa dar essa formação de uma maneira mais permanente. Mas a gente está vendo que, como a vocação é a mesma, os supernumerários fazem muito, né? Pessoas que se entregam às vezes no matrimônio fazem às vezes mais, né? Tem um pique enorme. Em Belém do Pará não tem centro do Opus Dei, e tem muita gente do Opus Dei lá, né? Em 1 ano e meio, mais de 20 pessoas, 20 homens, talvez umas 20 mulheres entraram para o Opus Dei. Eu estou indo para Fortaleza, mas vou passar aqui em Vitória, depois vou para Salvador, que também não tem centro do Opus Dei. O pessoal alugou um apartamento para o sacerdote ir aqui, graças a Deus tem o Marcílio que tem um apartamento dele, o Padre Benedito vem e fica ali, o Leonardo também, né? O Leonardo, quando vai para a Bahia, vai com o Padre Benedito. Depois eu vou para Recife, que também não tem centro do Opus Dei e tem gente da obra. Depois eu vou para Natal, também dá essa mesma palestra. E depois eu vou para Fortaleza. Enfim, vai rezando. E você vai fazer o mais que já pode fazer é rezar, para que muita gente veja a sua vocação ao celibato para morar num centro e abrir um centro, né? O que mais? Então, Rafael, acho que terminamos, né? Terminamos. Obrigado. Então, tá bom. Opa, vamos lá. Boa noite, meu nome é Nicolas, eu tenho frequentado os recolhimentos do Opus Dei, né, já tem uns 9 meses, e eu queria fazer uma pergunta prática, principalmente em nome das pessoas que vieram aqui pela primeira vez, estão conhecendo o Opus Dei hoje, estão conhecendo a obra hoje. Vim aqui, não sei nada, minha primeira vez ouvindo de Opus Dei, e agora? Qual é o próximo passo prático? Como que eu me inscrevo? O que eu faço? Onde é que eu vou? Tem que ir na missa todo dia, antes ou depois de pedir para entrar? Olha, eu acho que todo o processo de casamento começa com o namoro, né? Depois passa para o noivado e depois vai para o casamento, né? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é procurar alguém que seja do Opus Dei para que te diga mais ou menos o que você pode ir vivendo, né? Porque uma pessoa do Opus Dei vive uma série de práticas de piedade, mas não é uma listinha, um to-do, né, que eu tenho que fazer todo dia, mas é consequência natural de você ir se apaixonando por Cristo, né? Sei lá, deve ter pensado, não, tem que ir à missa todo dia. A palavra tem que ir, não, é que a gente acaba querendo ir mesmo, né? Você é uma pessoa que fala assim, puxa vida, eu acredito que Cristo está na Eucaristia, sim ou não? Sim. Então por que você não vai à missa todo dia? Bom, mas é que eu não sou obrigado. Ninguém está falando de obrigação, né? Se você gosta, fala, bom, mas para gostar precisa conviver, né? Difícil casar por correspondência, né? Já não se vive mais, na verdade. Você vai conhecendo, começa a frequentar e tal. Não pode ser aquele cara que contou uma piada, né? Que o cara escrevia muito para a moça, gostava dela, mandava cartas, e ela curtia as cartas, lia as cartas, já não via momento mais, né? Ficava ansiosa porque não vinha um carteiro e tal, né? E o cara só escrevia, resultado, casou com o carteiro, né? Porque o cara não ia lá, né? Para querer a Deus eu preciso estar com ele, eu preciso conviver. Você acredita na Eucaristia? Então vamos lá. Você acredita que Nossa Senhora, então vamos rezar, né? E vai incorporando aos poucos essas práticas de piedade que vão te ajudando a encontrar Deus no cotidiano. Mas eu estaria dando uma receita de bolo, eu precisaria conhecer como é você, né? O que você faz, né? Procurar uma pessoa do Opus Dei que vai contando um pouco a experiência dele, como ele viveu. Eu montei umas aulas dessas por internet, essas aulas que a gente dá desde que a pessoa pede admissão até que é admitida. Eu comecei a dar essas aulas por internet. Começou na pandemia, as pessoas precisavam receber essa formação.
Aí começou a assistir gente que não era do Opus Dei. Falou, então na prática, quem que vive uma pessoa do Opus Dei? Né? É assim, 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 assado. Né? O André, que pediu admissão no Opus Dei, a gente veio no carro agora, eu fui dando as aulas que faltavam para ele. Estou aproveitando essa longa viagem e eu vou completando os temas. Olha, é assim, é assado. Né? Hoje falamos, poxa, que todos os dias a gente faz uma oração concreta, uma mortificação pelo prelado da obra. Por quê? Porque ele é pai, porque a gente sustenta ele espiritualmente, então a gente está por trás sustentando. O que consiste isso? Estou explicando. A gente procura viver isso. Né? Então, essas práticas não se trata de fazer todas de uma vez, vai ter uma intoxicação, mas de ir incorporando aos pouquinhos, bebendo uma coisa, outra, entendendo o sentido, encaixando no teu dia. Vários amigos falam, poxa, eu não consigo ir à missa todo dia. A gente consegue. A gente vai ficando tão apaixonado pela Eucaristia que a gente dá um jeitinho. Durante a pandemia, o que eu mais vi era supernumerário do Opus Dei, parecia que ele estava fazendo uma coisa clandestina. Assim, descobriu uma igreja, não estava tendo missa, entrava pelos fundos, o outro estava com cara de padre, falou, padre, você não precisa de alguém para ajudar, então ele ajudava e tal. Ele queria, né? Teve um rapaz, alguém entrou para o Opus Dei, passou num concurso de defensor público e foi destacado para uma cidadezinha do interior do Rio de Janeiro, né? E falou que ia assistir missa, mas não tem missa aqui e tal. E ele chegou lá na cidadezinha e tal, entrou lá e tinha acabado a missa, né? Ele foi lá na sacristia e falou, padre, o senhor não celebrava uma missa para mim? O padre olhou para ele, assim, terninho, gravata ali e tal. Ele olhou para o padre e falou, bom, pelo menos a comunhão. Aí o padre falou, entra lá. Ficou lá rezando e tal. De repente entra o padre paramentado, né? E celebra a missa para ele, né? E ele vai, depois da missa, agradecer lá na sacristia. Falou, padre, poxa, muito obrigado, né? Ele falou, não, você me ajudou. Viu uma pessoa aqui, um leigo, que está interessado, que quer e tal, né? Outro do Opus Dei falou, pô, o horário da missa lá não dava, ele está na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro, longe de tudo. E tem lá uma igreja, tem uma missa às 7 da noite. Não funcionava, ele não conseguia assistir. E tinha outros amigos dele que queriam ir na missa todo dia e tal. E ele falou, não, padre, você não celebrar uma missa para a gente às 6 da manhã? O padre olhou para ele e falou, bom, quantos você garante? Bom, no mínimo 12. O padre falou, então tá, você tem 12. Hoje tem 80 pessoas indo na missa, né, às 6 da manhã. Então, digo, quando a gente mostra, poxa vida, os padres também falam, pô, vamos lá, né? Se tem gente aqui, ele se sente, né, energizado. Então, dá para encaixar, né? A missa e tal, né? Alguém brincava assim, a missa para nós, a comunhão diária, tá? É mais ou menos como uma coisa para um drogado. Onde ele for, ele vai descobrir onde vem. Onde tem uma bocada ele foi, eu vou descobrir isso aqui. Porque está na veia, está no sangue. Né? Muito bom. Bom, obrigado pela paciência, hein? Como que salva? O X? Mas tem que salvar.